Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O tema que eu trago para a reflexão da noite é quem somos, quem fomos, quem seremos, à luz da doutrina espírita, então. E começo já com a reflexão da resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, e é esclarecido que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Como uma criança, podemos fazer uma analogia com a criança, que quando nasce, ela, por mais que seja um espírito de longas datas, de várias jornadas, ela esquece e ela tem que começar do zero a vida. Começar do zero o conhecimento, o aprender a falar, o aprender a caminhar, tudo aquilo que é necessário para fazermos parte, enfim, desta jornada terrena. A caminhada dessa criança vai depender, a sua evolução vai depender da educação dos pais, que têm a missão de educar os filhos moral e eticamente, preparando-os para a evolução espiritual. Vai depender também, além dos pais, dos pendores desta alma, desta criança. Uns são mais dóceis, outros são mais resistentes, mais rebeldes ao progresso e à mudança consequentemente. Mas, na verdade, quem fomos se nós chegamos aqui simples e ignorantes como espíritos? Neste plano que é a Terra, que começou de maneira primitiva, como todas as moradas, está vivendo provas e expiações e vai passar a regeneração. Vale lembrar que nós já passamos por muitas vidas e fomos aprendendo gradualmente através de sucessivas reencarnações. O passado, com seus erros e acertos, molda quem somos hoje. Ou seja, as experiências passadas são fundamentais para a construção da nossa identidade e caráter atuais. Não se trata de ficar preso ao passado, mas de reconhecer que o passado serve como fonte de aprendizado e também como fonte de crescimento contínuo. Olhar ao retrovisor quando estamos dirigindo um carro evita que nós nos acidentemos, que olhemos quem está para fazer a ultrapassagem, quem está atrás e como está a posição. E quando olhamos o nosso passado, que dá para fazer essa analogia com o retrovisor do carro, nós nos fortalecemos, porque nós vamos evitar os deslizes que já tivemos, mas também vamos olhar os acertos para continuar a jornada de evolução. É como aquela frase que Jesus disse: vá e não peques mais. Então, o passado ficou e eu vou olhando para frente rumo à perfeição. Afinal de contas, quem somos nós hoje? Somos espíritos em diferentes estágios de evolução, com muitas imperfeições e vulnerabilidades. É como na escola. Alguns estão no primeiro ano, outros no segundo, outros no terceiro e assim por diante. Assim também é a nossa vida.
Uns estão mais adiantados do que outros e nós estamos na escola chamada Terra. Estamos em diversas classes de espíritos. Lá no livro dos espíritos a gente sabe que tem ordens, primeira, segunda e terceira ordem, e dentro de cada ordem temos classes de espíritos. Aqui na Terra estamos em diversas classes de espírito. E dá para se dizer que todos nós, praticamente, a não ser quem veio em missão, estão na terceira ordem ainda. Mas estamos buscando a evolução. Somos o quê? Somos a luz que podemos desenvolver em nós mesmos, buscando melhorias morais e intelectuais todos os dias. Como diz a música dos Engenheiros do Havaí, somos o que podemos ser, sonhos que podemos ter. Importante sonhar com a perfeição lá da frente, sonhar com aquilo que gostaríamos de nos tornar. Mas temos que ter clareza que somos o que podemos ser. E tudo está certo, cada um na sua evolução, uns mais rápido, outros mais lento. É importante também ter claro que quando nós nos aceitamos, somos protagonistas da nossa vida. Como vou modificar algo se não aceito quem eu sou? Quando me aceito, aceito o outro também. E também vou puxar um trecho de uma música dos Titãs, que é Epitáfio, que diz numa das estrofes: queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quando eu aceito as pessoas como elas são, eu me aceito mais. E eu me aceitando, eu baixo o orgulho, porque eu me enxergo como realmente eu sou vulnerável com os meus erros e sei que eu posso melhorar e sei que tenho que me esforçar para me tornar melhor. E quem sou eu para julgar os outros? Como diz a música, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Muitas vezes nós nem imaginamos quanta dor há nesses corações. Nem imaginamos. Quando não nos aceitamos, somos vítimas dos nossos infortúnios e os outros sempre são os culpados no nosso julgamento. Pode-se dizer que desenvolvemos o complexo de Gabriela conforme outra música, que é de Gal Costa, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ou seja, eu não quero ser diferente, eu vou ser sempre assim. Agindo assim, com esse complexo de Gabriela, somos aqueles que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Qual a conduta que temos que ter aqui e agora? O que Paulo de Tarso nos disse? Fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso maior pilar. Ter consciência que posso ajudar e ser ajudado. Madre Teresa de Calcutá, ela reforça dizendo que as mãos que fazem são mais abençoadas dos que os lábios que rezam. É importante rezar,
traz uma energia, ajuda quem precisa, ajuda na vibração do planeta, mas só rezar não basta. Temos que agir. Vou me reportar também a Chico, que por sua vez diz, coloquei aqui porque tem tudo a ver com o tema: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, não posso voltar atrás e recomeçar esta minha vida. O tempo que foi, foi. Eu perdi, perdi. Eu aproveitei, ótimo. Mas qualquer um pode começar agora, hoje, a fazer um novo fim. Porque o hoje, nós vamos ver aqui no decorrer da reflexão, que o hoje é o nosso futuro. Aquilo que queremos ser, fazer o fim, que é aquilo que queremos ser lá na frente. Partindo dessa premissa, seremos mais evoluídos quando nos propomos a começar a mudar. Então, vamos evoluir em moral e conhecimento de acordo com o esforço de cada um. Vejam que tudo depende de mim mesmo. Temos que destruir o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo cego que tenta barrar o caminho que nos leva a Jesus. E como nós temos sido em relação à doutrina de Jesus? Nós que viemos aqui, que temos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que temos Jesus como mestre, como nós nos portamos em relação aos ensinamentos de Jesus? Será que a gente está deixando de ser Saulo, o perseguidor, para ser Paulo, o apóstolo? Quando deixarmos também de ser Simão para ser Pedro, o discípulo? Precisamos nos propor a trabalhar. Não dá para esperar, para ficar preparado. O avanço se dá na caminhada. Muitos são convidados ao trabalho e poucos abraçam a causa, pouquíssimos, porque sempre tem a desculpa que não se está preparado. E eu vou puxar um exemplo de um filho. Eu quero ser mãe. Será que eu estou preparada? Se nós buscarmos o preparo para ser mãe, nós nunca vamos ter filhos. Porque o preparo se dá no caminho. A gente aprende a ser mãe sendo. E a gente aprende a ser trabalhador trabalhando. A gente aprende as coisas fazendo. A gente aprende a dirigir dirigindo, andar de bicicleta andando. Eu não vou fazer toda a teoria da bicicleta, de como eu ando, ou só do volante, para me preparar bem nesse sentido, para depois sair dirigindo. Não, eu tenho que pôr a mão na massa. E é assim a nossa vida. Nós precisamos de muitos trabalhadores. A Seara de Cristo faz o convite todos os dias. Todos os dias. Quando é que nós vamos nos dispor a trabalhar por Jesus? A disseminar os seus ensinamentos. Então, quando distribuímos, a graça chega para nós. Como a metáfora da multiplicação dos pães. O pouco que foi distribuído saciou os que nada tinham e gerou abundância. Jesus perguntou quanto tinha. Os discípulos disseram pouco. Distribuam esse pouco. Se temos pouco, não é matéria aqui, é aquilo, é interno. Distribuímos esse pouco.
mas ajudemos o próximo e vamos dar ao outro, ao próximo nosso ou familiar, aquilo que temos para dar. Se não tivermos consciência que a vida continua em espírito, vamos passar vagando e atrelados à matéria no futuro, que é quem seremos. Podemos ser pessoas que vagam e que ficam aqui presas na matéria e que não conseguem alçar voo, digamos assim, à casa de Deus, a morada celeste. Eu vou trazer aqui 2 exemplos de espíritos que chegaram de forma diferente na morada espiritual. Espíritos muito conhecidos de todos nós. O primeiro deles é André Luiz, que foi um dos mentores de Chico Xavier. André Luiz, acho que todos sabem, ele escreveu, através de Chico, o livro Nosso Lar. Né? E aí, essa morada, que é o Nosso Lar, que fica sobre o Rio de Janeiro, onde André Luiz, inclusive, morou em vida corpórea, né? O André Luiz, ele levou uma vida carnal cheia de débitos. Entrou bastante pela porta larga. Teve vícios. E ele despertou no umbral. Ele ficou no umbral mais ou menos 8 anos. Ele era um médico aqui na Terra, que viveu no Rio de Janeiro no início do século XX. E ele desencarnou em 1934. Ele só foi socorrido lá do umbral, que lá eles chamavam ele de suicida, e ele pensava, mas eu não me suicidei. Mas é o suicídio inconsciente, que é o quê? Quando eu bebo demais, quando eu uso drogas, quando eu uso coisas que me fazem mal, eu estou me suicidando inconscientemente todos os dias. E ele não estava entendendo por que ele era chamado de suicida. E ele, com arrependimento, com oração, foi socorrido. Foi socorrido e levado para o Nosso Lar. E lá foi crescendo espiritualmente, aprendendo e se tornou, com muito tempo, o guia, na verdade, o espírito escritor, digamos assim, que acompanhava Chico também. E agora o outro exemplo também é de um espírito muito evoluído e que todos conhecem, que é Bezerra de Menezes. Ele também foi médico e teve uma vida marcada pela caridade, pela atuação política em defesa dos mais pobres. O seu legado foi de amor e de caridade. Ele era do Ceará, depois foi para o Rio Grande do Norte, depois voltou para o Ceará, depois foi para o Rio de Janeiro e ele morreu em 1900, em corpo. Ele, com essa trajetória no bem, ele despertou no mundo espiritual aclamado pelas pessoas, entre aspas, espíritos, a quem ajudou aqui na Terra. Ele foi acolhido também por espíritos mais elevados. O Espiritismo nos dá esses exemplos, através das obras diversas, de toda a literatura, nos mostra que cada ação nossa aqui e agora tem uma reação, que cada escolha nossa tem uma consequência. Esse é o nosso futuro. O que seremos depende de nós. Se nós somos o que um dia fomos,
então seremos o que agora somos. É meio confuso, mas eu vou repetir. Se nós somos hoje o que um dia fomos, então nós seremos o que agora somos. Agora eu construo o meu amanhã. A felicidade do meu amanhã depende de todas as minhas ações agora. Por isso, não é amanhã que eu vou fazer, amanhã que eu tenho mais tempo. Amanhã eu posso desencarnar e não deu mais para mudar. Amanhã eu posso não ter mais tempo de falar para algumas pessoas o que eu gostaria. Eu não terei mais tempo de fazer a visita para o meu familiar e eu vou só no velório. Quantas vezes acontece isso? Portanto, não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. É um ditado popular com muito significado. A eterna vigilância é o sopro da felicidade. Até os espíritos de luz, como Bezerra, que algumas literaturas dizem que ele já reencarnou aqui no Brasil, há mais ou menos uns 3 anos, que André Luiz já reencarnou há mais ou menos 8 anos, que a gente sabe que Emmanuel também já encarnou, e que nós vamos receber muitos espíritos de muita luz para o processo de regeneração da Terra, para que eles sirvam de exemplo para a humanidade, mostrando o caminho de Jesus. E voltando aqui, a vigilância é necessária para todos, inclusive para esses espíritos de luz, que na carne sofrem sim vicissitudes, tentações da carne, de luxúria, de vícios e outras coisas. Então, esta era a mensagem. Somos hoje o que fomos e seremos o que hoje nós somos. E que a paz esteja em nossos corações, que a luz divina ilumine os nossos pensamentos para a vontade e a predisposição para crescer, para nos burilar em espírito, em moral, em ética, em conhecimento, para que nós possamos galgar mais uns passos no caminho da libertação. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigada e que tenham todos uma boa reflexão.